reinado. Enfim, qualquer coisa do tipo, porque, né, muito provavelmente quando o período de revisão começar, eu vou ter que, sei lá, lançar um forms, ou eu mando o link, sim. Mas também, quem, assim, tipo, chegou no meio da semana e lembrou do meu drive, tá no Arcadas Digital. Tem, tipo, é o único recado. Se vocês filtrarem, eu acho que tem um filtro só para recados, é o único recado que tem, é o link do drive. Mas eu vou mandar, sim, com certeza. E aí, lá tem vários materiais, como eu falei, tem a HQ da Revolução do Haiti, tem o livro do Luiz Gama, tem História e uma Biografia, tem o... esqueci, o do Boris Fausto. História Concisa do Brasil, enfim, tem todos esses livros lá, caso vocês querem dar uma estudada também, dá para super ler um capítulo do Boris Fausto, por exemplo, se vocês têm alguma dúvida sobre algo que a gente estudou nesse semestre, tipo, os capítulos dele normalmente tem, tipo, 20 páginas no máximo, então não é algo exaustivo. Mas, enfim, vamos começar, né? A gente vai falar um pouco, né, da crise do Império, que eu estava comentando com vocês. Desde 1870 as coisas vão cair, vocês podem ver que é o mesmo ano que começa já a campanha abolicionista, porque está rolando uma pressão de um lado, né, agora não só britânica, né, fora, mas agora de uma campanha de pessoas se unindo em prol disso, mas também do outro lado tem uma pressão da elite, né, que como já acho que eu deixei bem nítido assim para vocês, há um bom tempo tem dominado a história política e econômica também no Brasil. Então, eles têm muita influência e vão ser, assim, muito principais, por exemplo, na República, na Primeira República. Mas, enfim, então, o Dom Pedro está nessa situação e o sistema político monárquico, ele não vai acompanhar essas transformações socioeconômicas que, né, vão ser causadas pela expansão da cafeicultura e pelo fim do tráfico negreiro, né, que está, tipo, sendo tratado meio que desde 1810. Enfim, né, vai ter uma modernização econômica conservadora. Então, como eu falei, a gente tem uma transferência de capitais, tanto o tráfico negro começa a acabar, começa a ser restringido, quanto a gente tem uma transferência, né, de ouro, sei lá, que era o último ciclo que a gente viu, para também para o café. E aí rola essa mudança, mas que ainda é conservadora. Como eu falei, o Brasil continua sendo um país agroexportador e latifundiário, né? Diversificação da estrutura social. Aí a gente tem uma expansão de uma camada média, de profissionais liberais. Então vocês vão ver assim que muitos filhos de burgueses, por exemplo, vão ir para São Fran ser advogados. Não significa que eles vão ser detentores de terras, tem alguns que podem ser os dois ao mesmo tempo, mas não significa que eles vão ser fazendeiros, não significa que eles vão ser senhores de escravizados, eles vão ser profissionais liberais. Assim como as faculdades de medicina vão surgir. Vai surgir a faculdade de medicina na Federal do Rio de Janeiro, né, que está sendo desmontada hoje em dia. Então, tem um aumento desses profissionais liberais e dessa camada média que não se mantém naquela elite que a gente já conhece há alguns anos, né, lá dos homens bons, que, enfim, são esses latifundiários, mas também não são pobres, não são escravizados, não são indígenas. Campanha abolicionista, né, como eu falei, vai colocar o imperador em uma situação muito delicada. Ele já estava antes, porque já tinha uma pressão muito imperialista, a gente pode até chamar, de um país que realmente domina, assim, o Brasil naquela época e até um pouco antes. Então, ele já estava numa situação meio complicada até agora que vai surgir pessoas, né, vai surgir a maior campanha política do Império pressionando ele a isso também. E não só isso, uma campanha republicana. A elite e outras pessoas, né, vão começar a achar que o republicanismo é mais interessante. Os militares vão achar isso. A elite vai começar a achar isso porque eles também queriam mais intervenção política e eles sabem que Dom Pedro II não está dando o suficiente para eles. E também, sei lá, os liberais, o pessoal que foi para a Europa e voltou, também já estava achando a República o mais novo sistema político mais interessante no país. Então, vai começar a atrair muita gente, né? Como eu falei, o PRP ele surge em 1887, né? Eu falei na aula passada, depois eu pego a anotação. Mas, enfim, ele vai surgir e eu falei que eles vão ser isentos em relação à escravização porque eles queriam captar todos os tipos de pessoa, obviamente. Primeiro porque a maioria é Partido Republicano Paulista, então é do estado de São Paulo. É o pessoal que mais tem terra cafeeira, é o pessoal que mais quer fazer parte da mão de obra escravizada, que mais se interessa por isso, que mais se enriquece disso. Então, é óbvio que eles não vão se posicionar a favor disso. Mas ainda assim, né, no último momento, como eu falei, eu citei os republicanos de última hora,
em que eles, assim, depois que a abolição acontece de qualquer forma, eles falam, putz, agora já não adianta eu me renegar ao republicanismo, né, que fala que é coisa de todos, então tem um viés de igualdade, porque agora já está aplicado, o pessoal já foi liberto, né. E aí eu falo que ele tem algumas questões, isso, assim, costuma cair no vestibular, não costuma cair muito, quais são, assim, tal, quais são as questões religiosas, mas às vezes cai num texto, cai em alguma coisa, assim, do tipo, que é legal que vocês tenham uma noção, que tem, que a gente, como eu falei, de questões religiosas, que é a série de atritos entre o imperador e a igreja, então a igreja lá em Roma, né, tinha muito problema com o maçonismo, começa a achar ruim a intervenção de sistemas monárquicos na igreja, que é isso que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, na Constituição de 1824, determinava que a igreja devia obediência ao imperador, e o imperador escolhia, nomeava todos os arcebispos e bispos. Então a igreja já começa a desgostar dessa relação em que a monarquia está dominando mais que o império. E aí vai rolar bulas-sílabos, que eles vão condenar maçons, um cara chamado Dom Vital, que era bispo de Olinda, vai prender, vai expulsar vários padres, vai condenar várias pessoas maçons. Dom Pedro II não vai gostar disso, pelo menos o Império, e vai prender ele. Nisso, assim, já vai ser um caos, a igreja não vai gostar. Enfim, já tem um atrito em que a igreja vai deixar de apoiar, não vai gostar da monarquia. E questões militares, então uma série de atritos entre o imperador e as forças armadas, em que eu citei, desde que as forças armadas saem da Guerra do Paraguai vitoriosos, eles já saem do lado de muitos escravizados, né, que vão ser libertos, porque, lembrando vocês, os escravizados que iam para a guerra, eles iam, assim, com a promessa do Estado de que se eles saíssem vivos, eles seriam libertos. E aí, assim, você junta o pessoal do exército, né, o pessoal branco, agora que antes a função deles, né, era captar, sempre caçar escravizados fugidos, agora eles estão convivendo ao lado deles. Então já vai ter uma noção muito diferente. Quando eles saem, não só eles veem essa questão da abolição muito interessante, assim, que é algo que eles vão defender, como também eles vão querer muita participação na política. E eles querem, assim, uma coisa que é importante dizer, eles querem agir como militares na política. Não políticos que acontecem de serem militares com questões militares. Não, eles querem, como militares, estarem na política. E isso é muito, assim, essencial para o que vai se dar na história do Brasil. Então, você já vê as Forças Armadas se unindo em prol de uma maior participação política mesmo. Como eu falei, eles vão fundar mas vai surgir a Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, que vai ser, assim, um espaço, meio que uma academia de difusão de ideias, filosofias, para estudar letras mesmo, literatura, enfim, tudo. Vai surgir o positivismo, né, que aí é uma teoria criada, uma teoria filosófica criada pelo Augusto Comte. Eu não sei se vocês já viram na aula de filosofia, mas acho que vocês vão acabar vendo. E, enfim, isso vai fundar muito no Brasil. Um cara chamado Benjamin Constant era um professor dessa escola militar, e ele vai difundir muito a ideia do positivismo dentro do Brasil, e as Forças Armadas, assim, vão adotar muito essa filosofia. Tanto que até hoje muita coisa é baseada no positivismo. Para quem não sabe, a gente tem esse lema na bandeira de ordem e progresso, que surge após a proclamação da República, em base do positivismo mesmo. Essa é uma frase positivista. Agora eu não vou lembrar, mas era tipo, amor no coração, ordem na base e progresso por final. Então você precisava ter ordem na base, né? Amor pela causa, na verdade, eu acho, e ordem para que você alcançasse o progresso no final. E aí é por isso que tem na bandeira, mas eles cortaram o amor. E vocês veem que o que está ligado ao positivismo aqui dentro do Brasil fortemente, as Forças Armadas. Então vocês veem que vai chegar um ponto na história do Brasil em que as Forças Armadas vão ser tão importantes politicamente para o Brasil, que o lema que eles mais acreditam e que eles mais provavelmente adoram vai entrar para a bandeira. Ok? Então, a gente tem essas questões militares. Uma coisa importante sobre os militares é que tinha a linha do positivismo que o Auguste Comte criou e acreditava, é que ele achava que ele gostava da ideia de república, mas ele achava que não podia ser uma república liberal.
porque isso daria muito espaço. Ele acreditava realmente numa república ditatorial, que é onde as pessoas que estão no poder, elas fazem o que é necessário para manter o Estado e o que for melhor para o Estado, independente da vontade do povo, assim, da maior parte do povo. Ok? E aí a gente vai para a proclamação da República. Então tá acontecendo essas coisas lá desde 1870. Dom Pedro II está tendo atritos com a igreja, está tendo atritos com os militares. E aí a gente vai chegar até a proclamação. O cara que vai proclamar a República bem nessa cena aí, em frente ao Ministério da Guerra, é um cara chamado Marechal Deodoro. O que acontece é que Marechal Deodoro, ele era amigo pessoal, um dos melhores amigos até de Dom Pedro II. E a todo momento existia o clube militar, eu falei na aula passada, né? Vai surgir um clube militar que realmente vai se dedicar a ter planos políticos mesmo, a realmente dar um golpe, né? Que a proclamação da República nada mais passa de um golpe. E eles estavam toda hora tramando, planejando esse golpe. E o Marechal Deodoro, de fato, todos acreditavam que ele deveria ser o líder e tal, e ele concordava com isso. Ele era amigo de Dom Pedro II, mas ele achava que era ok, que alguma hora a República tinha que chegar de fato. Só que a maior coisa que ele mais defendia, assim, é que deveria ser feito, era que deveria esperar, né, que Dom Pedro II morresse. Porque, como eu citei também na aula passada, Dom Pedro II vai ficar doente. E ele vai ir para a Europa, vai ficar lá descansando e tal. Então, ele já não estava mais tão envolvido assim com a política no Brasil. Ele nem estava mais no Brasil, de fato, frequentemente. Então, ele achava que tinha que esperar morrer, até porque Dom Pedro II era um cara dourado, né? Como eu falei, gente, a gente tem guerra, mas assim, a gente só tem uma revolta dentro do Brasil, que é a Primavera dos Povos, que é a Revolução Praieira, lá em Pernambuco. Então, assim, ele é uma pessoa que é adorada, o pessoal aceita ele, não é um período tão ruim assim. Então, para pelo menos a linha de Marechal Deodoro, fazia sentido, né, eles esperarem a morte. Mas, enfim, vai chegar um momento em que as pessoas já não vão concordar mais, assim, a maior parte do exército, sabe? A composição deles. E, assim, vocês vão ver também mais pra frente que o exército, ele vai acabar tendo duas linhas de crença mesmo, de como a política deve agir. E aí vai ter Marechal Deodoro e ainda tem o Floriano Peixoto. Só que, a todo momento, eles vão ter que ficar rivalizando para quem vai assumir o poder. E o Marechal Deodoro tinha esse lado bem mais manso, assim, de esperar. Igual eu falei, ele era amigo de Dom Pedro II. Então, ele queria guardar mais tempo por isso mesmo, de fato. Só que não vai rolar. Vai chegar um ponto em que a maior parte do exército vai deixar de que esse golpe tem que ser feito o mais rápido possível. E é o que eles vão fazer, né? A proclamação da República, que vai ser feita no dia 15 de novembro de 1889, ela nada mais, nada menos orquestrada pelos diversos setores da elite descontentes com o imperador. Então, a gente está falando dos militares, né, que, como eu coloquei embaixo, tem um papel muito decisivo, né, sem a força armada ao nosso lado, qualquer agitação de rua não seria só um ato de loucura, mas principalmente uma derrota de rua antecipada. Porque não adianta a elite e as ruas, né, e não ter como se defender, né? A gente está falando de homens armados, homens que já sobreviveram a uma guerra bem sangrenta, então são eles que vão ter realmente um papel decisivo. Mas toda a elite já queria isso, toda a elite já tinha se tornado republicana, porque assim elas iam ter, como eu falei, maior papel para intervir na política. E a elite já estava descontente mesmo, de fato, com o imperador. Então, os militares tiveram um papel decisivo, mas a elite participou disso logo atrás. Só que, o mais importante, a proclamação da República não foi um ato popular. Então, vocês veem essa cena, você não vê pessoas normais, assim, pessoas fora do uniforme, por exemplo. Você não vê uma população, você não vê que o povo apoiou a proclamação da República. Foi algo feito entre militares e elite. Tanto que tem esse texto que eu faço questão de colocar. Aqui embaixo eu coloquei, né, que Marechal Deodoro da Fonseca teve papel central nesse processo, que é verdade de fato. É ele que vai chegar lá e vai fazer a proclamação da República mesmo. E, enfim, eles vão expulsar a família
Bragantina, que é a família real do Brasil, vão falar que não podia voltar para o Brasil, porque, claro, se eles permanecessem a família real aqui, sempre ia ter aquele quê de, tipo, correr o risco de tomar um golpe e voltar à monarquia. Porque eles estavam mais próximos, às vezes eles poderiam cativar mais pessoas, enfim. Eles vão ser expulsos e por muitos anos eles não vão conseguir voltar. Inclusive, Dom Pedro II vai ficar muito triste com isso, porque ele queria vir para cá, mas ele vai morrer de fato fora. E um texto que eu coloquei de um autor que é muito interessante, assim, eu acho que já caiu nos vestibulares algumas vezes, era sobre um cara chamado Aristides Lobo, e ele viveu um momento e tal, ele é um historiador, e ele fala o quê? Ele era republicano, ele acreditava no republicanismo. Eu queria poder dar a esta data a denominação seguinte, 15 de novembro, primeiro ano de república, mas não posso, infelizmente, fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto por o advento da grande era. Em todo caso, o que está feito pode ser muito, se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Como o trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. O entusiasmo veio depois, veio mesmo lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Mas voltemos ao fato da ação ou do papel governamental. Estamos em presença de um esboço rude, completamente amorfo. Então, assim, a ideia de república é aquela coisa de res pública, coisa pública. Em teoria, para você acreditar que o povo está participando mais. Mas o próprio ato de proclamação da república, ele não envolve ninguém do povo. Como ele diz aqui, né? Como trabalhar por hora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. Tanto que nosso primeiro e segundo presidente são militares. Então, isso é algo assim, o que mais cai exatamente sobre a proclamação da república é normalmente uma foto dessa, um texto desse, falando do quanto a proclamação não teve envolvimento nenhum do povo. Ok? Dúvidas? Aí a gente vai para as questões. Camis, você pode, por favor, não sei se você vai fazer isso na próxima aula, mas você pode falar sobre a definição do positivismo? Posso. Eu não sei, eu acho que não vai dar tempo nessa aula, eu poderia falar agora. Mas, de qualquer forma, a gente pode falar assim na próxima aula, que vai ter tempo de sobra. Mas eu falo sim. Alguma outra dúvida? Perguntas e respostas. Obrigada pelo formulário de presença. Uma dúvida que mandaram na aula passada que eu não consegui ver no chat mas essa campanha, né, eu imagino que tenham falado da abolicionista, também não tinha algo a ver com a pressão da Inglaterra? E sim, a gente não pode dizer assim o que cada pessoa especificamente que eu citei na aula, ou até todo o pessoal que participou da campanha, quais eram as motivações dele para acreditarem na abolição. Chega um ponto, pode ser que a pessoa acredite que economicamente é mais favorável, porque por mais, né, que tenha todo aquele rolê que eu já falei, de ser muito não convincente, de que a desculpa da Inglaterra para ter a abolição o pessoal ter maior poder de compra, ainda assim isso pode ser uma das consequências. Não só isso, também outras coisas, sabe? Hoje em dia a gente já sabe, né, concisamente, que trabalho escravizado, ele não é economicamente viável ou bom também, porque essas pessoas não rendem, né? Porque, enfim, gente, eu acho um pouco mais nítido, porque elas estão sendo maltratadas, elas estão subnutridas, elas não fazem com vontade e aí o rendimento é menor. Então pode ser que alguém acredite nisso. Tem um cara, né, o José Bonifácio, acho que vocês já ouviram falar, ele vai defender isso, ele vai falar que não é, assim, economicamente bom, que o Brasil já devia ter largado há muito tempo. Claro que ele fala também nos livros sobre uma questão de igualdade e tal, mas ele também lista isso. E aí tem gente que, sei lá, vai ir para a Europa e vai ver todos os países que já terminaram com a escravidão e tá tudo ok, eles estão, assim, triunfando, e vai falar, putz, a gente tem que aplicar o mesmo no Brasil. E, assim, pode ter várias outras razões, sabe? Então, pode ser por razões políticas, sociais, mas também pode ser porque a Inglaterra, como imperialista, influenciou eles a acreditarem nisso. Ok?
Aqui eu coloquei um pouquinho da maçonaria que eu pesquisei, né, e perguntaram, a maçonaria ela não é uma religião, né, como eu coloquei na aula passada, ela é uma sociedade que tem como objetivo unir os homens entre si, união recíproca no sentido mais amplo e elevado do termo, e nesse seu esforço de união dos homens admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos sem nenhuma distinção. Hoje eu pesquisei no BBC, falam que normalmente estimam-se, né, que existem 6 milhões de maçons pelo mundo, sabe? Tipo, igual a gente viu, tem uma lista, não sei se confiável, mas dizem que André Rebouças era Antônio Bento é o criador dos Caifases que eu citei na aula, Aristides Lobo, que é o historiador que a gente acabou de comentar, Bento Gonçalves era um abolicionista, Marechal Deodoro, como vocês acabaram de ver, Feijó, que é o cara lá do período regencial, Eusébio de Queiroz é um abolicionista, por isso que a lei está no nome dele, é ele que aprova a lei, Floriano Peixoto, segundo presidente da República da Espada, Frei Caneca, José Bonifácio, como eu acabei de citar, José do Patrocínio, Luiz Gama. Isso são nomes que a gente só viu até agora, porque se a gente colocaram que Michel Temer foi maçom por 14 anos. Eles afirmam que o interesse dele não é dominar o poder, pode coincidir de que algumas pessoas estejam envolvidas na política, como eu falei, a maioria era. Mas, assim, hoje em dia eles afirmam que o interesse deles não é, tipo, porque tem muita gente que vê que tem muito político envolvido e fala, nossa, os maçons querem dominar o mundo. Em teoria, eles afirmam que não, ok? Acho que a gente pode fazer algumas questões. Eu tinha pensado em fazer o Forms, igual a gente fez na aula passada, mas eu acho que não ia dar tanto tempo. Eu acho que talvez seja mais interessante eu comentar sobre a questão e dê mais tempo de discutir, que a gente só tem 20 minutos. E, enfim, semana que vem a gente já não vai ter nada para fazer, então o que mais tem, vocês vão ter resolver questão. E depois tem a semana de revisão, que vocês também vão resolver questão, eu acho, pelo menos a maioria das pessoas sempre se interessam mais por questões, então, assim, não fiquem preocupados, porque eu não sei se eu vou lançar um Forms, porque eu acho meio cansativo, né, às vezes ficar respondendo Forms, e eu imagino que todos os professores vão fazer isso também. Mas eu vou fazer algo para ver, tipo, quais são as coisas que vocês mais se interessam ou mais querem revisar, esse tipo de coisa, ok? Mas, enfim, né, gente? Essa é a questão do Enem em 2017. Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre como o novo Enem está sendo nesses últimos 2 anos, mas a maioria, acho que eu não peguei nenhuma questão desses últimos 2 anos do Enem, mas, como eu falei, a gente vai ter tempo de discutir isso um pouco. Eu acho que não cai tanto conteúdo quanto daria para discutir nessa aula, então eu peguei umas questões um pouquinho mais antigas, mas, assim, ainda assim, muito interessantes, né? Então, a gente já começa com a Lei de Terras, de 1850, e ele fala, né, com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro, como eu tenho falado para vocês. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravizados que conquistavam a liberdade. Então, ó, o que ele está falando, que eu já repeti algumas vezes para vocês. A Lei de Terras limita, ou praticamente, né, na prática, impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravizados, né, que estavam conquistando a liberdade naquele período. E, enfim, bem conciso, esse texto é um texto diferente, assim, normalmente esse tipo de questão fica nas últimas páginas, se eu não me engano, ela fica de fato onde eu cacei, porque eu não sei se eu já comentei com vocês sobre isso do Enem, mas caso vocês não saibam, o Enem é uma prova do cansaço. Então, ele está querendo te cansar para que você não chegue e não consiga, ou não só não consiga, desista mesmo. Tipo, putz, eu já estou cansada de ler esses textos de 30 linhas, sabe? Maior que a minha própria redação. Eu vou chutar o resto e eu só quero sair dessa prova porque eu estou exausta. Ele justamente quer essa intenção, sabe? A maior parte do conteúdo, ainda mais esse ano, gente. Nesses últimos anos, na verdade. Então, ele cai muito texto, e se vocês notarem, tanto que eu comecei pelo menos o Enem nos meus anos, pelo final, porque aí os textos vão ficando menores. Só que você já tá tão cansado de ler as primeiras questões que você chega nos menores e você já tá cagando, você tá só, tipo,
só quero sair dessa prova, e esse tipo de coisa. Então, normalmente, isso é uma dica, assim, isso é para matemática, eu notei muito, e também noto muito nas humanidades. Eles colocam as primeiras questões com textos gigantescos para vocês se matarem de lerem, e depois chegarem no final, estarem muito cansados para conseguir interpretar certinho, e aí acaba meio que, como eu falei, cansando. Então, enfim, né? Ele tá perguntando, tá bem direto, assim, tem um textinho e tal. Ele fala: o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de. Aí você vê, reforma agrária. Reforma agrária, até hoje, de gente no Brasil não aconteceu. A gente está vendo agora, né, indígena tendo que protestar na Bandeirantes para conseguir o território que é dele, sabe? Vocês viram que São Paulo, assim, é fundado por bandeirantes e indígenas. A maior parte da língua tupi fica até o século XVIII aqui em São Paulo. Então, que mais território seria deles? E ainda assim não rola essa reforma agrária. Não tem terras demarcadas o suficiente nem para eles, e não existe nenhuma igualdade assim territorial que a gente possa citar. A maior parte das pessoas que detêm aquelas terras vazias são grandes latifundiários que já têm aquelas terras há anos. Então, isso não aconteceu. Expansão mercantil. Não é o interesse deles naquele momento. O Brasil sempre tem aquele discurso de exportação, de agroexportador. Então, assim, não tem muito a ver. Tanto que vocês têm que notar que o nem tem muito disso, né? Interpretação. Ele está literalmente falando de uma terra, de uma lei de terras, onde o acesso à terra tem que ser pago com dinheiro, ele não fala nada de expansão mercantil, e ele fala qual que é um dos resultados da lei de terras, que é limitar e impedir o acesso à terra aos trabalhadores escravizados. Se ele está afirmando isso, é porque tem muita relação com a questão que ele está pedindo, com a resposta que ele está pedindo. Então, se ele não está citando expansão mercantil, pouco tem a ver. Concentração fundiária é a alternativa certa. Uma das respostas que eu dei para vocês, que eu falei, nossa, vocês podem usar muito essa frase para responder na FUVEST, segunda fase, né? Que é o quê? Reprodução latifundiária. É basicamente a mesma coisa. É uma pessoa, né, que está concentrando terras para ela mesma, muito mais do que ela precisa. E é isso que vai fortalecer depois a Lei de Terras de 1850. Não vai ser cada ex-escravizado, cada imigrante que vai conseguir uma pequena porção de terra para iniciar, sei lá, a própria subsistência ou até o própria exportação. Não. Ela vai concentrar esses territórios, esses hectares, para uma pessoa, que é quem? Os latifundiários, os que têm grana para pagar isso. Desruralização da elite. O que isso fala? Assim, ele fala que, por exemplo, a elite está saindo do rural e indo para o urbano. Isso poderia ter, assim, faz sentido, sabe? No Enem vocês vão ver isso muito também, sabe? Tipo, tem sentido AD. Porque se a gente estudou no segundo reinado, a gente vê que agora a elite vai ter uma transferência. A elite vai sair, por exemplo, do Nordeste, vai vir aqui para o Centro-Sul, e muito principalmente vai vir mais para o centro mesmo, para o urbano. Então, como eu falei, agora que a São Fran fica mais popular e todo esse tipo de coisa. Só que não tem a ver com a questão, sabe? Ele pergunta qual é o fato legal evidenciado pela lei de terras, não pelo segundo reinado, e nem pela sociedade do segundo reinado. Então, por isso que ED não é, e é mecanização da produção. Como eu falei, ainda que a gente esteja falando de uma desruralização da elite especificamente, o Brasil vai se tornar urbano mesmo muito lá para frente, e não era interesse deles na época exatamente essa mecanização da produção. Próxima, essa era a questão da Unicamp que eu comentei na aula passada, né? Que eles falam, os números indicam que antes da abolição de 1888, restava um pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme a estimativa do censo de 1872, elaborada pelo IBGE, a população total do país era de 9 milhões de habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. E aí isso você poderia ficar muito confuso, né? Se você tem aquela ideia absoluta de que depois da Lei Áurea é o momento em que todos os escravizados se tornam libertos. Ele fala, com base no excerto e nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. A maioria da população negra já era liberta antes de 1888, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico.
Então, ele está falando que as províncias escravistas, o pessoal que... Os senhores de escravizados começaram a, sei lá, se tornarem abolicionistas porque eles estavam se abrindo à imigração italiana. Não, não é exatamente isso. O governo meio que começou a aplicar essa imigração porque a mão de obra assalariada teria que ser imposta algum dia, mas não significava que inicialmente era o interesse deles. Vamos libertar. Gente, um escravizado, ele era consideravelmente caro. Você, assim, não caro, assim, mas você levava uns 12 a 24 meses para pagar todo o custo de um escravizado. Então, é por isso que muitos deles vão querer indenização, esse tipo de coisa, porque é meio que o investimento que eles faziam durante aquele período. Então, eles não iam querer libertar, assim, tá vindo agora imigrante, que eu vou ter que pagar, inclusive, para trabalhar, então vamos se tornar abolicionista. Não. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta concentrada nas províncias pouco dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina e Paraná, se eu não me engano, são do Sul, né? Paraná, não tenho certeza. E eu falei, né, que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vai ser ou junto do Pará, antes eles abolem a escravidão antes da abolição própria, assim, nacional. Então, em 1884, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Pará, eles já aboliram a escravidão. Mas não é exatamente isso. Ele está falando que o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico. Então, ele fala que esse pessoal livre é o pessoal que ficava em Santa Catarina, é o pessoal que ficava em Paraná. E não, assim, a maior parte da população de cor, ela ficava o quê? Ela ficava nesses territórios comerciais, então, seja em Minas, que teve o ouro, seja no Nordeste, né? Eu já falei que Salvador já chegou a 90% de pretos, e em São Paulo também. Então, ele não se concentrava nessa quantidade necessária para conseguir fazer, assim, esse peso de pessoas libertas, lá no Sul. C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo a forria através de uma multiplicidade de estratégias desde o período colonial. A C é a alternativa certa, porque é exatamente sobre isso. População africana, tem muitos historiadores, pessoas que vão escrever na época, vão se referir àquelas pessoas que eu falei, pessoas que foram trazidas para cá pelo tráfico negreiro, só que após as leis de restrição do tráfico negreiro, especialmente depois de 1850. Essas pessoas, elas eram nomeadas africanos livres, porque, de fato, em teoria, eles eram pessoas livres. Eles não tinham que estar sendo escravizados. Esse ato tinha sido um ato ilegal. Então, para eles virem para cá, para serem escravizados, já não batia, assim, legislatoriamente falando mesmo. E é assim que, por exemplo, eles vão conseguir várias alforrias. Não só Luiz Gama, né, como advogado, vai conquistar mais de 500 alforrias, como eles mesmos. E não só isso, assim, várias pessoas agora escravizadas vão conseguir, vão ser autorizadas pelos seus donos a venderem coisas para conseguir comprar alforria, todo esse tipo de coisa. Nessa época vai ficar mais agradável, assim, para os donos que essa compra de alforria seja feita, porque para eles, assim, eles começaram a ver, né, que a alforria estava muito perto, o abolicionismo estava muito perto, e aí eles vão falar, é melhor que eu autorize que ele consiga a alforria do que esteja na lei, porque aí vai significar que essas pessoas têm direitos, eles vão sentir que eles têm direitos, e aqui não, aqui eu estou exercendo, né, uma posição de autoridade em que eu autorizo a alforria dessa pessoa. E não só isso, tem várias outras, como eu citei vários heróis, várias pessoas que vão exercer um modo de conseguir libertar inúmeros escravizados de diversas formas. E é por isso que a C é a alternativa certa. E aí a D fala, o alto número de libertos antes de 1888 reflete o impacto da abolição dos escravizados por parte do imperador Dom Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos durante o século XIX na região do Vale do Paraíba. Eu não sei dizer isso, assim, afirmar com toda certeza se Dom Pedro II era a família real com maior proprietária de cativos na região do Vale do Paraíba, mas ainda assim, a primeira parte, o alto número de libertos antes de 1888,
reflete o impacto da abolição dos escravizados por parte de Dom Pedro II. Então ele está falando que todo esse número de libertos é porque Dom Pedro II soltou todos eles, aboliu a escravidão, assim, para todos os escravizados dele. Não, assim, não faz muito sentido, assim, teria que ser uma quantidade muito expressiva para isso, né? Eu acho que a gente pode falar dessa na próxima aula. Eu quero falar... Essa daqui é legal, porque ela é uma charge que foi feita em 1887 sobre Dom Pedro II. Então, você já vê como as pessoas estavam começando a ver o Dom Pedro II, né? E a alternativa certa seria justamente crítica à passividade e inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades no país. Porque nesse período, né, 1887, já estava sendo um período muito polarizado mesmo. Então, discutindo a abolição, discutindo o republicanismo, querendo ou não, estava movendo as camadas sociais, as pessoas estavam discutindo sobre o que seria, qual seria o futuro do Brasil. Né, já dava para ver que as Forças Armadas estavam se organizando para isso, já estávamos vendo que o Partido Republicano estava tomando força, que a elite estava se tornando republicana, então, e aí eles viam, né, o que Dom Pedro II vai fazer? Só que o que acontece é que, como eu falei, Dom Pedro II estava doente, então ele estava tratando doença na Europa, como eu falei, ele vai sair, ele vai visitar vários países, Dom Pedro II era muito culto, assim, sabia línguas mortas, ele foi o primeiro fotógrafo do Brasil, porque ele se interessava muito por tecnologia. Então, ele vai sair, ele vai ir para a Europa, ele vai querer conhecer outros países. Coloquei até aquela foto dele andando num camelo. Porque é isso. E aí vão, né, achar que ele está sendo muito passivo, né, inoperador, e não se posicionando, não sendo forte. Ok? E essa é uma questão que todo mundo classifica como uma questão difícil, porque ela é muito específica mesmo. Como eu falei, a GV tende a ser muito cuzona nas suas provas e colocar coisas muito específicas, mas eu quero que vocês saibam que pelo menos esse tema vocês estejam espertos para o vestibular, porque pode ser uma questão assim, que sei lá, o Veste vai colocar, porque poucas pessoas lembram de fato. Inclusive, assim, a gente colocou essa questão no nosso teste de plantonistas, assim, mas assim, como eu falei, a gente leva muito mais a sério o didatismo do que o acerto de questões. Mas assim, a pessoa tinha que saber resolver na hora, sabe? Porque realmente é uma questão muito específica. E aí o texto, né, ele fala, somente a partir de 1850 vai se observar o maior dinamismo no desenvolvimento econômico do país em geral. Então, ele está falando que tem um dinamismo maior no desenvolvimento econômico e de suas manufaturas, em particular, manufaturas. O crescimento do número de empresas industriais se faria com relativa rapidez. Mas o que provocaria essas mudanças? Então, uma questão, né, dessa mulher, da Sônia Mendonça, né, tipo, o que provocaria essas mudanças? Tá tendo um maior dinamismo, uma mudança, né, no desenvolvimento socioeconômico do país. Coloquei sócio, mas econômico, tanto faz. E suas manufaturas, e ainda assim, ela ainda adicionou crescimento do número de empresas industriais se faria com relativa rapidez. O que vocês pensam nesse momento? E aí, sei lá, anotem aí. Aí tem as alternativas, né? A Câmara dos Deputados aprovou medidas restritivas das importações, como a proibição da entrada de mercadorias similares às já produzidas no Brasil. E também criou a primeira política industrial brasileira. Vocês têm que notar uma coisa sobre alternativas, assim, que eu não sei se vocês já sabem, sei lá, já ouviram falar. Quando uma alternativa está sendo muito absoluta, então falando não houve nada do tipo no Brasil, isso aconteceu em todo o Brasil, todas as pessoas fizeram isso, quando ela está sendo muito incisiva, muito provavelmente ela está errada. Óbvio, tem que prestar atenção, porque pode ser que ela esteja certa, tem suas exceções. Mas ainda assim, né, proibição da entrada de mercadorias similares. Imagina se o Brasil, sei lá, proíbe a entrada total de algum produto que a Inglaterra está produzindo. Ia ser o caos. Eu estou falando lá na nossa aula de primeiro reinado que Dom Pedro I fez no nosso primeiro acordo assim, de comércio que teve no Brasil com a Inglaterra. O valor dos produtos da Inglaterra eram mais baratos do que os nossos. Tipo, os brasileiros tinham 16% de impostos, o da Inglaterra tinha 15%. Tipo, qual o sentido? Mas vai acontecer. E isso muda bem nesse período, né? E ele fala que criou a primeira política industrial brasileira.
Política industrial, gente, só vai acontecer em Vargas. Política industrial, um ato político, assim, da maior parte da Câmara tomando a decisão de aplicar uma industrialização no Brasil, só em Vargas. E, na verdade, nem tinha Câmara, né? Porque ele deu um golpe. Mas, enfim, aí a B, que é a alternativa certa. Houve a importante contribuição do fim do tráfico de escravizados para o Brasil, que possibilitou a disponibilidade de capitais, além dos efeitos duradouros da agricultura, especialmente do café. Então, era isso que eu estava falando na nossa aula. Vocês lembram do surto de industrialização que eu comentei? Que o Rio Branco... a tarifa Rio Branco vai surgir, que o Barão de Mauá, que era um senhor de escravizados, vai pegar a grana dele, porque ele, óbvio, tinha terras de café. Então, ele estava lucrando muito com café. Naquele momento, assim como eu falei, é o auge da produção do café no Brasil. Eles estão enriquecendo muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem pegar essa grana que eles estão ganhando para gastar com escravizados, porque está se tornando ilegal, porque a Inglaterra está restringindo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão investir em outras coisas. E para onde que o Barão de Mauá, que é um dos principais, vai olhar? Para o industrialismo, para as ferrovias. E é por isso que, como eu falo, é um surto de industrialização, não é uma política brasileira, não é um período de industrialização, é um surto, em que algumas pessoas vão começar a investir em indústrias. Por isso que está escrito, né? O crescimento do número de empresas industriais se faria com relativa rapidez. E é justamente isso. O fim do tráfico de escravizados para o Brasil vai possibilitar a disponibilidade de capitais, além dos efeitos duradouros da agricultura, né? Do café. Estava dando dinheiro, eles não tinham o que gastar, né? Vai ficar essa disponibilidade de investimento de capitais e eles vão investir na indústria. Ok? Eu vou acabar por aqui, gente. Alguém tem uma dúvida? Essa disponibilidade de capitais vem da onde? Ela vem do tráfico negreiro. Então, é justamente esse ciclo que eu tô falando, ó. Eu vou parar a gravação. É esse ciclo que eu tô comentando com vocês.